Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, eu estou aqui com meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre os problemas nas unidades de cobertura e primeiro andar. Essas unidades têm problemas bastante recorrentes e a gente vai abordar um pouco sobre eles hoje. Priscila, por favor, você quer começar? Você precisa pensar muito bem antes de comprar o primeiro andar. Pessoal. E a cobertura. E a cobertura. Com certeza. Primeiro você tem que notar o tal do DNA do prédio, né? Cobertura ou último andar, porque hoje em dia a gente tem prédios que o topo tem área de lazer. Então é interessante que você veja isso também. Colocando aí a nossa experiência, o que a gente tem de conhecimentos no mercado, tanto o primeiro andar quanto a cobertura são mais propensos a ter problemas em relação à construção, né? Porque o prédio assenta e você tem ali uma possibilidade de rachadura no primeiro andar e na cobertura também. A questão da cobertura é a questão da impermeabilização. Que, se você foi lá e comprou a cobertura, participe das reuniões, assembleias, etc, etc. E verifique se os prazos para refazer uma impermeabilização, refazer o para-raio, colocação de antena, fica de olho em tudo isso, porque tudo isso pode te prejudicar. Né? Eu acho que é interessante a gente colocar isso. E tem também a questão do primeiro andar do barulho. Eu já joguei tudo aí no ventilador pra vocês desenvolverem. Eu sempre falo assim, olha, antes de comprar o apartamento, faça uma visita ao condomínio, converse com o síndico, com o zelador ou gerente predial e não acredite em tudo que a sua corretora, né, de imóveis lhe vende. Hoje a gente vê, né, os corretores vendendo apartamentos tipo, dizendo que são condomínios clube, quando não são, falando que o primeiro andar é o apartamento mais tranquilo, mais organizado e mais limpinho, quando os apartamentos do primeiro andar, inclusive, já tem um preço diferenciado dos apartamentos tipo por conta das dores de cabeça que eles vão ter. Verifique se o primeiro andar tem a varanda estendida, não é? Porque ele vai ser alvo de vai receber as imundícies, depósito de lixo, né, dos seus vizinhos, jogar chiclete, bituca de cigarro, vão cuspir, vai jogar cabelo, vão jogar garrafa pet vazia, vão fazer uma infinidade de coisas que denotam a falta de educação, que sim, existem porquinhos nos condomínios, né? E brincadeira, a parte é mais pela cor da camiseta de vocês. Mas aqui você é minoria, nós somos em três. Ai, meu Deus! Ai, fica de boa aí. Retiro o que eu disse. Então, vão ter que tomar cuidado com relação e ter uma dose maior de paciência que os outros condôminos. Nós temos também a questão de refluxo de águas de chuva em alguns condomínios por conta de falta de limpeza em caixas de passagem ou volume de água que acaba às vezes voltando para as unidades. Até erro de projeto. Sim, mesmo, né? Exatamente, que voltam para as unidades privativas do primeiro andar. Ao escolher a sua unidade privativa no primeiro andar, verifique a localização do apartamento, se fica próximo à piscina, ao playground, à quadra, salão de festas e churrasqueiras. Se embaixo, né, você tem, por exemplo, um salão de jogos com uma mesa de sinuca, que não tem acústica apropriada. Enfim, são algumas observações que eu acho imprescindíveis serem realizadas hoje para que a pessoa que mora no primeiro, que vai morar ou que mora já no primeiro andar, fique atenta a isso. Com relação a apartamentos do primeiro andar, com relação às crianças nas áreas comuns. As crianças, elas com saúde, elas correm, elas brincam, elas gritam, elas falam alto, elas dão risada. Se você não gosta de criança, não tem apartamento no primeiro andar. Nada de fazer maldade com as crianças, por exemplo, de jogar balde de água gelada nas crianças que não são suas, tá? Isso aconteceu já em condomínios meus. Então, assim, são alguns cuidados.
A cobertura, a Pri falou claramente, fachada, vai fazer a restauração da fachada. Aonde é que vai acontecer todo o trâmite, quando não tem uma outra laje que possa acomodar a empresa com os cadeirinhos? Às vezes a empresa ela precisa ter um trânsito assim livre no pátio da cobertura. Será que você tá afim disso? Dependendo do condomínio, o término do fluxo o término do elevador na casa de máquinas fica bem rente à cobertura. Você vai topar isso? Então tem que verificar tudo isso também. O exaustor das churrasqueiras da varanda gourmet ficam na cobertura. As bombas. Parece que você tá perto do aeroporto de Cumbica de Congonhas, aquela hélice. Vocês estão afim de ouvir isso? E se você colocou um envidraçamento lindo na sua cobertura para fazer a fachada, provavelmente você precisará tirar. Pois hoje a gente tá bem divertido nesse programa, mas é verdade. Eu acho que vocês estão colocando, aterrorizando os proprietários. As incorporadoras vão proibir a gente no nosso programa. Cobertura e primeiro andar, acho que o pessoal nunca mais... Só que não, né? É importante saber, né? Não, assim, lógico, isso mas tudo... é um problema que o síndico enfrenta. Isso tudo é administrável, né? Não é uma coisa assim do outro mundo. A gente consegue conversar com o proprietário, o síndico administra isso, tanto da retirada do vidro, o barulho, mas assim, o que a Vanessa falou é que a pessoa que vai encarar isso, assim, ela não vai pagar o primeiro andar, por exemplo, mais barato, porque... Não existe almoço de graça. Você lembra da historinha do trocador de calor? Do primeiro andar? Sim. Conta pro pessoal que é legal. A gente teve um caso... O nosso condomínio foi entregue com um trocador de calor para climatizar a piscina. E, assim, a unidade, a piscina é elevada por conta fica em cima da garagem, então ela precisa ser elevada para dar profundidade da piscina. Então, o trocador fica praticamente na linha da varanda. E o trocador fica ligado 8 a 10 horas por dia, né? Não, a recomendação é que fique mais, porque estava subdimensionado, né? O certo é que ele trabalha até 10 horas por dia e a pessoa comprou o apartamento com o trocador de calor já instalado e já funcionando e reclamava todos os dias do barulho do trocador de calor. Todos os dias. Então, esse é mais um caso. O que você falou é muito pertinente. Você vai comprar... Verifique. Quando eu fui comprar o apartamento que a gente mora, nós dois a gente foi verificar, a gente olhou. Final 1 é em cima do salão de festas, não queremos. Final 3 é em cima da quadra, não queremos. Final 4 é em cima da piscina, não queremos. A gente ficou com o final 2, que é em cima da entrada da garagem. A gente pôde escolher. Talvez não tivesse. A gente ia ter que escolher em cima do salão de festas ou da quadra, mas... Você tem que se adaptar àquilo. Você não pode exigir que todo o condomínio se adapte a você, e fora né? que assim, o primeiro andar também, nesse caso, tinha um problema da academia, né? Você tem uma academia, não em época de pandemia, mas em épocas normais. Você tem uma academia no prédio para ela ser usada antes das pessoas irem ao trabalho ou depois, certo? Então... Ali, quando você fixou o regulamento interno, você colocou que ela começa a funcionar às 6 horas da manhã. E para de funcionar às 24. Então, assim, eu não posso querer que a academia abra às 8 e feche às 20. Porque eu não quero escutar o barulho da academia, entendeu? Por mais que as outras pessoas também precisam entender que elas não vão ficar mais fortes se elas tacarem o peso no chão. E olha, eu sempre falo o seguinte, as regras, elas são essas. Elas podem ser modificadas? Podem ser modificadas. De que forma? Obrigando o síndico? Não. Levando o assunto para a Assembleia e a Assembleia deliberando se vai restringir o horário, se vai, por exemplo, levar para a Assembleia uma nova acústica para a academia, se todos os moradores topam pagar essa reforma para colocar um piso acústica nas paredes, porque, verdadeiramente, imagine você treinando... Você fala, claro, você não vai jogar os pesos no chão, mas não é? Tem gente que joga, mas joga, né? Mas você imagina que a pessoa vai colocar os pesos. Aí imagine você ficar só tendo que monitorar o morador que está na academia para verificar se ele joga, se ele coloca. Você vai ser babá de marmanjo. Não, assim, mas eu também acho que o outro lado não tá certo, né? Comprou o primeiro andar porque quis. Também não é assim, né? Dá pra se adaptar. Por isso que eu falei, tudo pode ser também modificado, né? Se o regulamento interno fala determinado horário,
vamos levar os motivos para a Assembleia. Se modificar, ótimo. Se não modificar, paciência. Mas o síndico mostrou a proatividade em ouvir a outra parte. Essa questão que o Carlos falou da tolerância, você falou da tolerância já em outros programas, e isso é importante. Eu gravei essa palavra, tolerância. Não se compra em supermercado, né? Ou se tem, ou se não tem. Mas o morador, quando ele compra no primeiro andar, até no segundo, a gente fala primeiro, mas é primeiro, segundo, muitas vezes até o terceiro, ou o último, ou o que vem depois, tem que ter tolerância. Morar em condomínio exige tolerância. Quando a gente trouxe esse tema, inclusive, do primeiro, da cobertura, a gente tá falando dos extremos, né? Não precisa necessariamente ser um outro, mas os extremos disso tudo, tem que ter tolerância. E aquela questão, você escolheu, você sabia, você assumiu aquilo. O morador, ele tem que ter consciência daquilo que ele comprou. Porque não tinha um poder de escolha. Desculpa, eu não tenho nada a ver com o seu poder financeiro, o seu poderio financeiro. No entanto, aceita que dói menos, né? Tem determinadas coisas que é assim. A gente escutou uma história de uma pessoa que sempre morou em casa. Ele falou, eu nunca imaginei que o portão fechar fosse me deixar tão irritado. Pois é, olha só. Ele acabou vendendo apartamento. O Carlos tá Ele acabou vendendo apartamento novinho, sim, né? Eu imagino. Mas, gente, eu acho que uma palavra-chave foi usada pelo Rogério agora há pouco. Não dá para você, quando compra um imóvel, seja no primeiro andar ou na cobertura, o último andar, ou no meio, ou seja lá onde não for, dá para você querer que o condomínio inteiro se adapte à sua necessidade. Sim. Tá? Da mesma forma que tem que haver a tolerância de ambos os lados. Bom senso. Exato. Só que bom senso que eu vou usar a palavra da Vanessa, também não se compra em supermercado, né? Nem no Rappi, nem no iFood. Então, não dá para você querer mudar a concepção do projeto porque você não gostou de determinada coisa. O que eu acho que é importante para quem está nos ouvindo é saber que existem problemas característicos de apartamentos de primeiro andar que você precisa tomar conhecimento antes de tomar essa decisão. Existem problemas característicos de apartamentos de cobertura. Uma lenda antiga também que existia que apartamento de cobertura não tem ninguém em cima, então não tem barulho. Isso não é verdade. Deram aqui alguns exemplos. Casa de máquinas dos elevadores, normalmente, se não é em cima da cobertura, é do lado do quarto da cobertura. E esse barulho é realmente bastante crítico. Mas, de forma geral, o que eu acho que é interessante é a gente mostrar para as pessoas o seguinte: não pensem vocês que existe o mundo maravilhoso de que o primeiro andar porque é um valor mais em conta, porque tem uma varanda estendida, porque isso e aquilo, porque isso é conversa para quem está querendo vender o imóvel. Você tem que entender quais são as possíveis consequências. Já foi falado aqui acho que foi a Vanessa que comentou do problema de refluxo dos ralos da varanda. Isso é uma coisa natural, principalmente se você tiver uma chuva, dilúvio, como nós tivemos ontem na Zona Sul de São Paulo. Os ralos ou as tubulações foram dimensionadas para uma quantidade X de água. Se aquela quantidade é maior, não tem jeito, vai voltar por onde? Vai voltar pelo primeiro andar. E às vezes eu já tive situações que voltou pelo segundo. Eu lembro de um episódio bastante curioso que aconteceu no condomínio que eu moro. É um condomínio grande, 7 torres, e um morador, logo no início, um morador de uma das torres, ele era segundo andar, tá? Não era nem primeiro, ele era segundo andar. Só que a torre dele ficava exatamente embaixo da entrada, de uma das entradas da garagem, onde tem uma rampa com aquele piso intercalado, que faz aquele barulho faz aquele barulho do pneu. Adorei isso, hein? Segundo andar, ele queria que o condomínio fizesse aquela rampa lisa, porque aquilo incomodava ele à noite para dormir. Segundo andar, nós estamos falando que o barulho da rampa para chegar nele tinha ali uns 4 níveis, pelo menos. Sendo que o do primeiro andar, logo abaixo, não falava nada. Aí você fala... Gente, eu tive um caso, eu lembrei agora disso que você falou, Carlos. Um morador de uma unidade privativa, junto com o vizinho de porta, enviaram um e-mail em conjunto solicitando a redução da cota condominial, porque eles disseram que eles não utilizavam o elevador.
nós estamos no primeiro andar e nós não utilizamos o elevador. Eu falei, mas vocês não utilizam o elevador, mas o elevador chega à porta de vocês. Não, nós somos fitness, nós gostamos de utilizar a escada. Então, como nós não utilizamos, nós gostaríamos de ter a redução da cota condominial por conta da não utilização desse serviço. Aí, bom, eu falei, nossa, por que eu vou procurar responder de uma forma mais educada? Porque tem coisas que você fala, gente, surreal. Aí eu respondi, não, você vai participar de todo o rateio das despesas do condomínio, porque assim, então imagine, eu não uso piscina, Pri. Eu não tenho filhos, eu não uso parquinho. Não é pay-per-use, vou pagar aquilo que eu uso dentro de um condomínio. É um rateio de despesas geral. E quando você compra um apartamento num condomínio, você já tem que saber aquilo que você tem nas áreas, né? Inclusive, as coberturas hoje, quando elas são duplex, sim, ela já tem uma diferença na cota condominial. Dependendo da unidade privativa, por ter uma varanda avançada, você ainda paga mais pela fração ideal também. Sim. E a votação, inclusive, o poder de voto também acaba tendo, né, dependendo se o voto não for nominal, se a convenção não trouxer de forma diferenciada, também tem essa questão. Teve um caso que o rapaz falou assim, olha, eu moro no primeiro andar, eu pago mais de condomínio, porque era uma varanda estendida não só na frente, mas na parte de serviço e tudo mais. Ele disse, olha, eu também quero ter um poder de utilizar as áreas também de uma forma diferenciada. Como é que eu vou fazer isso? Eu nunca morei em condomínio. Eu pensei, não, você não vai poder fazer isso. Como não? Eu não posso utilizar as áreas diferentes porque eu pago mais? Eu falei, não vai funcionar dessa forma, né? Teve um dia que um morador falou assim, vamos fazer o seguinte, apartamentos, tipos de tamanhos diferentes, a gente vai fazer uma segregação dentro do condomínio. Eu pensei, nossa, você vê, né? E os apartamentos do primeiro andar, tem gente que tem essa mentalidade. Isso tem muito, a gente já passou por isso, até dentro dos condomínios mesmo, a questão de entre torres, esse tipo de preconceito, mas isso é normal. Assim, eu acho que o importante da gente deixar pontuado aqui para todo mundo, mais ou menos o que o Carlos falou, não é aterrorizar as pessoas e mostrar. A gente só quis mostrar o que acontece e que quando você for comprar, seja primeiro andar, seja cobertura, seja intermediário, você tem que ter ciência do que você está comprando, né? E dos problemas que você pode ter referente àquela compra. Não adianta você comprar a sua unidade no primeiro andar em cima do salão de festas e depois reclamar do barulho das festas. As festas vão ocorrer de acordo com o regulamento interno, com a convenção, e você não vai poder mudar o salão de festa de lugar porque você está incomodado. Ou a questão da cobertura, quando for haver a recuperação da fachada, você vai ter que permitir a entrada da empresa para fazer... Senão você vai tomar um processo. Senão vai ter que ser uma coisa judicial, que você também vai pagar aquele processo junto com a massa condominial. Então, assim, a questão da impermeabilização... É lógico que tendo um síndico competente, diligente, ele vai fazer a impermeabilização a tempo, mas pode ser que não faça, né? Pode ter um síndico que não faça, então é um risco que você corre. Eu acho que a gente só quis passar essas peculiaridades para você ter ciência quando você for comprar. É muito legal morar na cobertura, com piscina, não sei o que lá. A piscina também a gente não comentou, que é um outro problema que tem em cobertura também. É maravilhoso ter uma piscina privativa, mas também causa muito problema, né? Então, assim, eu acho que o nosso intuito era esse. Você queria comentar um negócio? Eu achei interessante você ter mencionado o negócio do processo da cobertura. Para quem está nos ouvindo, não crie objeções ou não crie obstáculos. Essa é a nossa recomendação, pelo menos a minha. Não crie obstáculos. Caso o condomínio tenha decidido fazer a restauração da fachada e isso foi decidido em assembleia, aprovado em assembleia, a minha recomendação, não crie obstáculos para a empresa poder fazer o acesso à sua cobertura, porque caso você siga por esse caminho, você vai perder seu tempo, perder seu dinheiro e ainda vai fazer com que os seus vizinhos fiquem bronqueados com você, né? Porque não tem como um proprietário impedir esse acesso se ali é a única forma de se fazer e desempenhar esse serviço. O máximo que você vai conseguir é 15 dias. O bem comum se sobrepõe ao bem individual. Isso. Bom, gente, está acabando o nosso tempo. A gente espera que tenha sido útil para você essas informações. A gente agradece a audiência. A gente está em podcast agora também. Dá uma olhada lá. Curta a nossa página, deixa seu like e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.